Nesse ano, uma das minhas metas pessoais vai ser de ler 24 livros. O primeiro livro eu já li, ele se chama A Grande Queda e é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Mas antes de falar sobre esse livro, vou explicar para vocês como eu consegui achar esse livro aqui. Alguns anos atrás eu fiz uma meta pessoal que era diferente dessa de ler 24 livros, mas era uma meta de eu fazer alguns investimentos pontuais, mas que eu tivesse o controle daquele investimento, que eu soubesse o que era aquele investimento, que eu soubesse a rentabilidade, que eu soubesse a quantidade de imposto que eu ia pagar para aquele investimento, que eu soubesse quanto que a corretora ia me cobrar por manter aquele investimento, enfim, que eu conhecesse aonde eu estava investindo meu dinheiro. E eu tive que estudar, comprei livros, pesquisei blogs, conheci pessoas e conheci a Empíricos. A Empíricos é uma empresa brasileira que ela fornece relatórios mostrando aonde você deve investir em renda fixa, em renda variável, de acordo com o seu perfil, e ela faz recomendações de investimento. Só que ela não é uma corretora e ela não atrela a recomendação a você investir na empresa, né? Ela só vende o relatório. E essa empresa, o ano passado, ela tem uma parceria com o James Rickards, que é o autor desse livro. Ele lançou esse livro nos Estados Unidos e eles traduziram e publicaram aqui no Brasil. Então, você pagava R$ 7,50, que é o custo do frete, e eles enviavam o livro para você. Então, esse livro aqui não é possível você comprar em canais convencionais, como uma livraria, por exemplo. O James Rickards, que é o autor desse livro, ele é americano, ele é um consultor financeiro, ele é gestor de investimentos e ele tem uma empresa parecida com a Empíricos, que ele fornece relatórios de investimento. E além de tudo isso, ele é consultor para assuntos financeiros e econômicos da CIA. Esse livro ele é escrito de uma maneira global, de uma maneira global, mas a perspectiva maior do autor, por ele ser americano, é focada no mercado americano. Então, muito do que ele fala, ele se aplica mais para o mercado dos Estados Unidos do que o mercado brasileiro, por exemplo. Então, essa pode ser uma dificuldade da hora que você está lendo esse livro, né? Mas nem por isso ele deixa de ter recomendações interessantes, que a gente logo já vai falar dessas recomendações que ele faz aí. O ponto central do livro, o ponto central que o James Rickards bate nas 263 páginas, é que nós estamos vivendo, a qualquer momento pode acontecer uma catástrofe econômica de proporções muito maiores do que aconteceu em 2008. Né? Uma catástrofe que, segundo ele, pode dizimar nosso sistema financeiro, resetar, e a gente vai ter que começar a reconstrução desse sistema financeiro do zero. E nisso, nesse problema financeiro, nessa catástrofe financeira, se a gente não estiver preparado, a gente pode perder todo o nosso capital. Então esse é o mote principal do livro. E ele começa a contextualizar contextualizar essa catástrofe que é iminente, mas ele prevê essa catástrofe, mas ele não fala quando vai chegar essa catástrofe, e claro que ele nem poderia, porque como ele vai saber quando vai acontecer uma catástrofe que não é uma catástrofe natural. Então ele contextualiza da seguinte forma: alguns países da Ásia, como o Japão, os Estados Unidos e alguns países da Europa, são países onde os juros estão zerados. E na verdade, quando o juro está zerado, pode acontecer uma deflação. O que é uma deflação? Deflação é quando os preços começam a diminuir. Preço de casa diminui, preço de produtos diminui. E mesmo, na verdade, sim, por que os governos colocam essa taxa de juro zero? Justamente para impulsionar o pessoal a comprar. Mas como as pessoas não estão comprando muito, estão receosas com alguma coisa que aconteceu, né? Está fresco na memória de 2008 ainda, né? Aquela catástrofe que aconteceu no mundo inteiro, então elas não estão comprando muito. E aí começa a ter uma deflação, começa a baixar preço de imóvel,
começa a baixar o preço de carro e as pessoas param de investir nesses setores. E quando o pessoal para de consumir, o pessoal investe o dinheiro, o que acontece? Não é bom para o governo, não é bom para a economia em geral. Esse é o primeiro ponto, a deflação. Em contrapartida, existem outros países, como o Brasil e alguns países da América Latina, por exemplo, que estão em plena inflação. Por exemplo, o Brasil, esse ano, ele está vivendo uma inflação de 10%, né? Uma inflação razoável. Sem falar na Venezuela, que chega a mais de 230% a inflação da Venezuela, né? O que é a inflação? A inflação, na verdade, não é uma coisa natural, é uma coisa criada pelo governo para fazer as pessoas a gastarem mais dinheiro. Porque já que o dinheiro que você investe, se você não é muito bom de investimento, investe tá seu dinheiro em algum lugar que não esteja contemplando a inflação, você está perdendo seu dinheiro ao longo do tempo, ao invés de estar ganhando dinheiro. Se o dinheiro está parado, você está perdendo. Então as pessoas começam a comprar, começam a gerar economia e, além de tudo isso, ainda começa a subir o preço de todos os bens. Então as pessoas vão ter que gastar muito mais dinheiro para poder comprar, para poder sobreviver, né? Então essa é a inflação. Isso, em tese, seria bom para o governo. Só que acontece uma coisa muito ruim na inflação, que é, a qualquer momento, a inflação pode virar uma hiperinflação, uma coisa muito maior, uma coisa fora do controle, que é o que aconteceu no Brasil antes do Plano Real. A gente passou por várias moedas, dinheiro, ou você ia comprar alguma coisa, um pacote de arroz, custava, supondo, R$10, de manhã, você ia à tarde, custava R$20, né? Então os preços mudavam constantemente, então isso não é bom para o governo também. Então a deflação, a inflação e a hiperinflação é a primeira parte do problema que está acontecendo no mundo, que pode acelerar esse problema de catástrofe econômica. A outra situação que também acontece, que pode aumentar o poder dessa catástrofe, é que cada vez mais os governos dos países estão aumentando o seu poder perante a população. E outra coisa, e junto com esse poder, nós estamos cada vez mais migrando do dinheiro físico, dinheiro em papel, dinheiro em moeda, para um dinheiro digital. Quanto mais a gente ficar utilizando dinheiro digital sem circulação de papel, moeda, mais na mão do governo a gente vai ficar. Por quê? Se o governo de algum país, o governo mundial, por exemplo, resolve em algum momento controlar o seu dinheiro, se você não tiver dinheiro físico, se o dinheiro físico, papel, moeda não valer mais, só o que você tem no banco, só de um meio virtual, vamos dizer assim, você fica na mão do governo. Você vai poder gastar o que o governo liberar para você gastar. Parece utópico isso aqui, parece um pouco futurista demais, mas na verdade não é. Se você entrar nos projetos de lei que estão sendo discutidos na Câmara dos Senadores e Deputados do Brasil, uma delas é um projeto de lei que quer instituir que todos os brasileiros devem utilizar somente a moeda virtual. Só pode utilizar cartão ou transferências virtuais. Esquece o papel moeda, esquece a moeda propriamente. Então, quanto mais acontecer isso, mais chance a gente tem de ser controlado pelo governo. Então, esse é outro problema que ele pontua, um problema que pode acentuar essa catástrofe mundial. Então, é só uma questão assim, a catástrofe que o James ele fala o tempo todo no livro é a catástrofe financeira em que você perde o seu dinheiro, você perde todo o seu investimento e perde todo o seu capital. Então a gente pontuou alguns problemas que o James fala no livro e o que fica claro é, nós não sabemos qual vai ser o problema que vai fazer com que aconteça essa eminência dessa catástrofe. Mas sabemos que tem várias pistas do que está acontecendo no mundo. Assim como uma avalanche, ela começa
na verdade, ela inicia o seu processo por vários flocos de neve. Um floco de neve cai no lugar errado, vai juntando. De repente, um pequeno floco de neve que cai em algum lugar naquela estrutura de neve, ela cai e acontece uma catástrofe, né? Essa analogia é da mesma maneira. A gente sabe que está acontecendo várias coisas, a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer essa avalanche financeira, e a gente não sabe qual vai ser o floco de neve que vai ser responsável por iniciar essa catástrofe financeira. Sabendo que essa catástrofe financeira é iminente, não sabemos quando vai acontecer, o James Ricard, ele finaliza, na verdade ele não finaliza, ele vai falando isso ao longo do livro, vai dando pistas. Como que a gente consegue fazer para a gente não perder o nosso dinheiro quando acontecer essa catástrofe financeira? Ele fala 3 tipos de investimento que ele fez o tempo inteiro, que é ter o seu dinheiro, uma parte em ouro, ter uma parte em bens físicos e tangíveis, por exemplo, terras, fazendas, sítio, chácara, uma propriedade na cidade, e a outra parte é obra de arte. E na verdade não é uma parte, mas ele fala que é muito importante você ter uma quantidade de dinheiro físico na sua casa para você poder suprir a sua necessidade caso aconteça alguma coisa que você não consiga tirar seu dinheiro do banco. E se você tiver, na verdade assim, o James Ricard ele fala para você comprar algumas moedas de ouro que lá nos Estados Unidos você pode comprar diretamente do site do governo americano, mas algumas moedas que elas são realmente feitas de ouro e ela tem o seu valor em dólar, mas aqui no Brasil não é nosso caso. Então, 4 coisas que o James Ricard fala para a gente poder não perder nosso dinheiro quando acontecer uma catástrofe econômica. Ter nosso dinheiro investido em ouro, obra de arte, terras e dinheiro físico. E ele justifica esse tipo de investimento da maneira seguinte: ele fez um estudo em famílias que mantêm fortunas a longo tempo. Tem uma família europeia que mantém uma fortuna por 800 anos. Olha só, pesquisa no Google, em algum livro de história, a quantidade de catástrofes, guerras, catástrofes naturais e até catástrofes financeiras que aconteceu em 800 anos. Mas em 800 anos essa família conseguiu manter toda a sua fortuna. Mas eu pergunto para vocês, como que essa família conseguiu manter essa fortuna? Investindo 1/3 em terra, 1/3 em ouro e 1/3 em artes. 1/3 em artes. Porque ele fala o seguinte: se acontecer uma guerra, por exemplo, aquela família sai para se esconder em algum lugar, leva o ouro com ela, leva todas as obras de arte, corta o quadro, enrola e vai embora. A hora que acabar essa guerra, a pessoa volta na cidade para retomar sua propriedade, tem o ouro e tem mais a obra de arte, né, os quadros. Mas isso daí eu achei assim um pouco uma realidade um pouco distante, porque não é todo mundo que tem dinheiro que pode comprar terra, que pode comprar um quadro, né, que vale bastante dinheiro. Ou aqui no Brasil também a gente tem uma dificuldade muito grande de comprar, de uma pessoa física comprar ouro. E fora que é uma dificuldade muito maior você ter o ouro na própria casa. Então essa parte eu achei um pouco distante da nossa realidade, mas é um caso a se pensar. Agora, o que a gente deve pensar depois de tudo isso que o James escreveu nesse livro aqui? É um livro que a gente tem que pensar e discutir ele com muito bom senso e parcimônia e sem desespero. A gente tem que programar nossos investimentos, programar nossa vida financeira pensando em tudo isso que ele falou, que são dados reais, que pode acontecer e que provavelmente vai acontecer, né? E a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer e pesquisar quais são as melhores estratégias de investimento que você pode ter, que você vai ter o menor risco possível, né? Se você estiver preparado
para um momento de caos financeiro, e se você estiver preparado para um momento de bonança financeira, se você estiver equilibrando seu investimento dessas duas áreas, com certeza você vai lucrar em todos os momentos, né? Essa é a dica que eu dou e essa é a dica que eu sigo. Então, dessa maneira a gente finaliza a leitura e a leitura não, a gente finaliza a discussão desse livro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se tiver alguma dúvida deixe nos comentários abaixo. Até a próxima!